Bom dia, senhoras e senhores. Hoje vamos falar um pouco sobre a deformação por cisalhamento máximo absoluto. Os alunos envolvidos sou eu, João Pedro Abraham, Jean Silva e Daniel Vitor. Estamos sob orientação do professor Dr. Marco Naka. Bom, assim como na tensão por cisalhamento máximo absoluto, o sistema ao qual nós vamos observar agora, ela também está sofrendo por forças tridimensionais, o que acaba causando uma deformação nas suas três dimensões, ou seja, nas suas três faces. Caso você possua um material que seja homogêneo e isentrópico, o elemento ele não estará sujeito à deformação por cisalhamento, pois a tensão de cisalhamento ela é nula nos planos principais. Agora, o que é um material isentrópico? É quando as propriedades mecânicas e térmicas dele são constantes em todas as direções. E o material homogêneo é quando as propriedades elásticas também são constantes em todas as direções de um certo ponto. Bom, o primeiro passo para calcular a deformação máxima por cisalhamento absoluto se dá por separar os planos de forma individual. X, Y, XZ e YZ, tanto faz a ordem, para assim analisar a deformação do plano. Lembrando que a orientação dos elementos deve estar em 45 graus. Já o segundo passo é aplicar os dados que você obteve dos três planos dentro do círculo de Moore, tudo de uma vez. E assim você encontra a deformação por cisalhamento máximo absoluto. Assim como na tensão, no eixo X vai ter as mesmas características. A deformação mínima vai ser o ponto em comum entre o círculo maior e o círculo menor. E a deformação intermediária vai ser o ponto em comum entre os dois círculos inscritos dentro do círculo maior. E a deformação máxima é o extremo da sua deformação dentro do círculo de Moore, que é maior que a intermediária, mas também pode ser igual, e a intermediária é maior que a mínima, mas também pode ser igual a ela. Já para descobrir a deformação máxima absoluta por cisalhamento, basta observar o maior raio dos três círculos. E sendo assim, o círculo maior obviamente vai apresentar o maior raio, logo essa será a sua resposta. Outra forma de chegar nisso é fazendo a subtração das tensões máxima com a tensão, com a deformação máxima com a deformação mínima. Caso você queira encontrar a deformação média, que seria o centro do seu círculo maior, basta você fazer o somatório da deformação máxima com a deformação mínima dividido por 2. Agora eu passo a palavra para o próximo participante. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jean e eu vou estar explicando agora o trabalho vídeo 2, que fala sobre deformação por cisalhamento máxima absoluta. Aqui a gente tem a equação e aqui tem um exemplo que eu vou explicar. Basicamente é o mesmo procedimento para o cálculo das tensões. Aquelas tensões máxima, intermediária e mínima, elas geram deformações associadas, que são deformação máxima, intermediária e mínima. Aqui a gente tem então o elemento triaxial de tensões, a representação desse elemento triaxial. E a gente faz a mesma coisa, separa em 3 planos e para cada plano gera aqui o ciclo de Moore. Então primeiro aqui no plano YZ, a gente tem aqui na direção X, em Z a gente percebe que não tem deformação, então é 0. E aqui no DY, direção em Y, a gente tem a tensão a deformação intermediária. Então acha os extremos, calcula o centro pegando a média, e lembrando que a tensão de cisalhamento aqui a deformação por cisalhamento aqui nesse gráfico é dividida por 2 para representar no gráfico. Então faz para o primeiro plano, faz para o segundo no XY, que no caso vamos ter a deformação máxima e intermediária. Mesmo procedimento, somamos elas, dividimos por 2, achamos os extremos do ciclo, que vai ser a deformação máxima no lado direito e a deformação intermediária no lado esquerdo. Achamos a deformação por cisalhamento
no plano e fazemos para o terceiro plano, que vai ser o XZ, que no caso, olhando paralelamente ao eixo Y, nós temos só a deformação máxima. E em cima, né, na direção de Z, nós temos zero. Então, somamos, dividimos por 2, e a deformação por elemento vai ser igual ao raio desse círculo. Escolhemos qual círculo tem o maior raio para achar a deformação por elemento máxima absoluta. E basicamente é isso, tá pronto o exercício. E aqui, só para explicar, esse 1 mais que tem do lado aqui das deformações é porque 1 se refere ao volume original, né, no caso ao comprimento original do eixo aqui dessa distância nessa direção, que no caso representa 100%. E esse mais, a deformação, é quanto que o objeto, né, o elemento, ele se deslocou, quanto que ele avançou, quanto que ele comprimiu naquela direção. Por isso que tem esse 1 mais alguma coisa, 1 menos alguma coisa, e aqui a direção associada. Bem, basicamente é isso. Obrigado. Para o exercício. Calcular a deformação por cisalhamento máximo no plano e as deformações principais. E a deformação por cisalhamento máximo absoluto. Começamos assim com a resolução. A gente encontra o centro de conferência. Medimos ele pela deformação média, que é o eixo x mais o eixo y dividido por 2. Após saber o centro da circunferência, partimos para a coordenada do ponto A, que ela é dada pela deformação em x, e a deformação de cisalhamento por 2. Traçamos uma reta entre o centro da circunferência até o ponto A. De cara, podemos montar um triângulo retângulo e resolveremos o nosso raio com o teorema de Pitágoras, calculando assim a raiz entre os catetos 140 mais 20 mais 125 sobre 2, que é o cisalhamento. Esse cálculo nos entrega 171,77 o valor. A partir desse raio, a gente calcula a tensão máxima utilizando o círculo de Mohr. Isso nos dá uma tensão máxima de 192 e uma tensão mínima de menos 152. Logo também o raio ele nos indica que a nossa deformação no plano, pela conta do cálculo da tensão dos elementos, temos 2 vezes o raio. Isso nos entrega 343,5 de resultado.